Antena 9. Informação de proximidade. Então, muito bom dia, aqui estamos de regresso com o nosso programa Bate-Papo, hoje número 97 e com o regresso naturalmente do Sr. Mário Freião. Já não nos vemos há uns dias, tirando aí assim, nos termos cruzado pelo caminho. Espero que o Sr. Mário esteja em forma. Sim, parece, não sei. Muito bom dia. Muito bom dia também, muito bom dia a todos e desculpas porque só agora que retomarmos há pessoas que me abordam na rua a saber bom sinal, quando é que bom sinal. É um bom sinal. Mas por outro lado, cria-nos responsabilidade, a gente Exatamente. tem que ter às vezes assunto e eu geralmente, ou tem acontecido pelo menos muitas vezes, que chego aqui de mãos vazias, não é aqui o meu diretor do programa, que está aqui na minha frente, o Sr. Souto Gonçalves, geralmente diz isso: olha, desafia-me, pegue uma ponta qualquer. Eu hoje tinha uma ponta para pegar, não sei se o Sr. Mário me dá licença. Diga. Eu ontem fui ao 91º aniversário do Angústias Atlético Clube. Um clube que da história já falará o Sr. Mário, mas na atualidade é um clube que não está, digamos, na sua máxima pujança. Tem a modalidade de basquetebol em atividade e tem o futebol nos escalões mais pequenos a funcionar. Infantis, traquinas, nem júniores tem, um bocadinho mais para baixo. É uma equipa, um clube que, segundo a informação que me prestou ontem o presidente de uma comissão administrativa, não há direção neste momento, não há comissão administrativa, o Sr. Luís Medeiros, diz que felizmente o clube está de saúde financeiramente, mas de facto temos que reconhecer que o Atlético hoje não está com aquela pujança que gostaríamos que ele estivesse, e como já esteve, por exemplo, no tempo em que o Sr. Mário era um jovem. Sim. E que conheceu bem aquele clube, não é verdade? Conheci, como toda a gente conhecia no meu tempo, mas eu conheci porque tinha muitos amigos e até parentes que moravam nas Angústias. Lembro-me da família do meu tio Herculano Silveiro, que era casado com uma tia minha, e os filhos dele, o Rubem Mesquita da Silveira e o Roberto, não é? Moravam naquela altura se chamava, não sei se ainda se chama Avenida, aquelas casas que foram com aquele bairro. Bairrozinho Albuquerque, não é? Ou não é isso? Não, Mozinho de Albuquerque não é. Aí era a rua, aquela rua, era aquela avenida que é Gacotinho Sacadura Cabral. E portanto depois tem aquele bairro que foi construído, acho que depois de 1926 do terremoto. E os meus tios estiveram lá e enfim, era uma casa que eu visitava muito. Aliás, eu gostava muito desse meu tio. Herculano da Silveira, o piloto Herculano, não é? Um homem do mar, não é? Que viveu sempre ligado ao Porto e andou embarcado também. E o filho dele, o Rubem, foi piloto de alto mar, quer dizer, andava num navio que às vezes passava aí, eles iam, e o pai e outros familiares iam numa lancha a meio canal, que eles faziam um desvio para passar aqui, eles iam lá para dizer adeus, ele trocar qualquer coisa, não é? Na lancha e tal. E o último, o Roberto, que foi piloto de barra, um excelente piloto, esteve na terceira. Aliás, as Angústias têm sempre as pessoas das Angústias têm uma ligação muito próxima com o mar, não é? Pois é, então ali a população vivia do mar essencialmente, eram pescadores, eram baleeiros, eram homens da Bahia. Quando não havia navios, por exemplo, no Natal, estavam sempre à espera do que eles chamavam a galinha do Natal. A galinha do Natal, naquela altura, a galinha era o máximo, comer galinha. Não chegava ao peru. Ainda não havia a moda do peru naquela. Ainda não havia. E nem comias era galinha. E bacalhau também não era hábito naquela altura. Bom, de maneira que eu tenho muitas recordações dali. E depois mesmo, quando comecei a andar ali, até com um grupo de teatro do Pasteleiro. Mas, por outro lado, eu não sei por onde é que é de começar nas minhas memórias ou daquilo que eu sei a respeito do Atlético. Há uma figura que me vem à memória, que eu não conheci evidentemente, que é o Semilhas, não é? Que foi uma figura... Sim, no futebol. Quer dizer, o Atlético teve uma grande contribuição
contribuição desportiva, principalmente no futebol, mas também na cultura. Sim. Um longo período de teatro, em que foi figura principal o professor António Pinheiro de Faria. Por acaso, no último número do jornal Tribuna das Ilhas, tem um excelente artigo do professor Fernando Faria, que até revelou ali coisas que eu ainda não sabia, quer dizer, eu mal o conhecia, eu não me lembro de o ter visto, eu acho que o vi, já quando ele era cego, sabe? Mas lembro-me dos teatros que ele organizava, do grupo teatro. Foi um grupo muito bom, com grandes artistas, amadores, e depois continuou numa afeição assim já mais popular, em que foi figura mestra o nosso Raul Barata, que foi um grande amador, não é? E um grande cómico, e toda a gente. Mas Raul Barata, não é? Sim, Raul Barata. Professor Raul Barata. De maneira que... O Sr. Mário, estamos a falar de que altura? De que anos? Em 1923, foi na altura que se fundaram o Atlético em 6 de janeiro e o Sporting em 28 de maio, do mesmo ano, com características absolutamente diferentes. O Atlético era um clube popular, não é? Como é que bem, quem dirigia não eram os pescadores, não eram os marítimos, eram pessoas, professores ali da freguesia, mas que depois a massa associativa era principalmente, e até a parte desportiva, eram aqueles rapazes, não é, que se dedicavam, que tinham uma vida difícil, quase todos eles, não é? E o Atlético tinha uma característica, é que nunca treinava. Os treinos eram os jogos que iam fazendo, porque eles geralmente não tinham tempo, ou andavam a pescar, ou andavam para aqui, ou andavam para ali, nem tinham muita resistência. Só depois, quando veio para aí um advogado chamado Manuel Melo, já não sei o primeiro nome dele, que era irmão do Dr. Vicente de Melo, que veio para aí deportado, daqueles deportados que vinham e haviam pessoas de muito valor no tempo do Salazar. E esse Vicente Melo depois foi presidente do Benfica. Passou para gente muito interessante. E esse senhor, olha agora, porque acho que estes lápis de memória, Melo, o que me lembra é a alcunha que ele granjeou, porque ele interessou-se pelo futebol. Ele tinha 25 anos quando chegou aí, e ele interessou-se por preparar a equipa do Atlético. Mas eles, coitados, alimentavam-se muito mal, iam aos treinos, às vezes em junho e tal, e ele então passou a dar nos treinos uma refeição suplementar. Não era uma refeição, era um reconfortante, como é que se diz? Suplemento alimentar. Um suplemento alimentar, que era banacau. Quem disse isto, essa bebida, né, espanhola? Banana e cacau. E isso foi muito popular. E isto teve um efeito na equipa? Muito efeito. Penso eu, porque a equipa modificou-se bastante. E ele também. Quer dizer, ele passou a ser conhecido nas angústias, e não só na cidade, pelo Banacau. Era o Dr. Banacau. Aquela tendência de alcunhar, para essa expressão, as pessoas, não é? E eles fizeram equipas extraordinárias. O Atlético penso que é a equipa da Associação Futebol da Horta que tem mais títulos regionais, 4, salvo erro. 4 e devia ser 6. Quer dizer, foi uma coisa absurda, porque eles foram à terceira, era um torneio açoriano, que era uma espécie de campeonato, mas que era uma prova indispensável indispensável à classificação, àquela grande ambição de ir a Lisboa, mas tinha que passar para Madeira. Exatamente. Quer dizer, Madeira vinha cá, outra vez iam lá. E eu lembro perfeitamente de alguns grandes desafios, e alguns que eles perderam, mas aqui nos Açores, lembro-me, por exemplo, de um torneio, não sei se foi o primeiro, que eles ganharam,
ganharam na terceira. Não, esse não ganharam. Não, quer dizer, além desses 4 que ganharam, eles perderam ingloriamente alguns outros. E roubados mesmo. Um foi roubado, o outro foi uma coisa esquisita. Eles foram à terceira e os apurados eram, acho que era o Sportingrense, uma equipa de São Miguel que eu não me lembro qual era, e era o Atlético. E o Atlético, no primeiro jogo, com a equipa de São Miguel, ganhou por 8-1. Está a perceber? 8-1, está a ver? E eles pensaram que tinham ganho o torneio porque era impossível a terceira fazer o mesmo resultado. E viram para o Faial. E eu lembro-me perfeitamente, quando eles desembarcaram, aquilo havia um iate, e desembarcaram, e, eu lembro, estou agora a lembrar-me, isto já foi há bastantes anos, eles a passarem em frente à Casa Bem Saúde, e o Joaquim Semilhas com um bonezinho, e a malta, olha o Joaquim já era muito popular, ele era muito novo quando passou para as primeiras categorias, com a saída do Manuel Vulcão, que era o grande jogador, Manuel Vulcão de Castelo Branco, que depois foi para o Faial Sport Clube, né? E o Joaquim, que era um júnior com notabilidade, passou. O Sr. Mário não perca o fio da meada, estava a falar dos tais 8-1 que davam... 8-1. E eles vieram pensando que iam ganhar. E o último jogo foi, portanto, o grupo de terceiro, acho que era o Sportingrense, penso que era o Sportingrense, com a equipa de São Miguel, Miquelés ou qualquer um deles. Mas um árbitro do Faial, eu dá-me vontade de rir isso, porque era o José Maria Gonçalves, que naquela altura não havia escola de árbitros, eram escolhidos, e o José Maria... O Sr. Mário por lá andou, e já ouvi com uma bandeirola na mão. Isto foi uma gigelinha de um jogo de estudantes, não é? Bom, mas então, o José Maria talvez já era a estreia dele, aquilo era um bocado... E começou a marcar faltas. Mas esse José Maria Gonçalves foi apitar fora? José Maria Gonçalves, sim, isto foi na terceira, esse torneio foi na terceira. E eles convidaram uma pessoa do Faial, eu não sei como era aquilo, o José Maria não era árbitro, não é? Não sei o que é que levou a ser convidado o José Maria Gonçalves para arbitrar. Ele era um futebolista do Sporting, foi um jogador importante, não é? Tinha um pontapé muito forte, era sempre a mesma jogada, que era o João Luís que lhe dava a bola e ele, bomba. Mas tinha uma equipa muito boa. Bom, também. Bem, voltando ao jogo, na terceira, esse torneio. E o José Maria era o árbitro e começou a fazer muitos erros, mas sempre prejudicando São Miguel. Foi no princípio. E eles disseram, sim, e abriram as portas, abriram a baliza, não é? Deixaram, foi um escândalo aquilo. E a terceira, o grupo da terceira ganhou por 9-1. Portanto, ou seja, ganhou... Isso foi um escândalo tudo. Quer dizer, o árbitro, por muito mal que fosse naquela altura, não autorizava que os miguelenses tivessem essa atitude, evidentemente. Aí foi uma atitude absolutamente desleal. Até o tal título que o Sr. Mário diz que seria natural que fosse para o Atlético. E aqui houve um título também que lhes fugiu, que foi naquela altura também mas isso já foi com a Madeira, acho eu, que foi um escândalo de um árbitro aqui, que já não me lembro o nome, foi aqui no estádio do Faial Sport Clube, que foi uma bola que foi metida com a mão e ele validou, e estava o juiz de linha ali a invalidar, e toda a gente, e o árbitro foi um indivíduo que veio de Lisboa, toda a gente conhece isso, é que a minha memória agora tem memória para outras coisas, mas às vezes para nomes não tenho. E aquilo foi uma coisa tremenda, o jogo não pôde continuar. Não, ainda continuou, depois foi o guarda-redes do Atlético, que também estava absolutamente desorientado, há uma bola, um avançado, e ele sai por lá fora e derruba um adversário, que foi penalti, que foi um desastre. Mas deu origem a uma revolta popular. Aí, queriam bater no árbitro. Sim, o árbitro teve refugiado no quartel, lá em cima no Carmo e tudo, foi uma coisa terrível. Mas, quer dizer, o árbitro foi muito mal, mas o público também, quer dizer, a indignação foi uma coisa tremenda. Naquela altura, essas vitórias do Atlético nessa altura foi no tempo do Banacau? Não, no Banacau isso já foi depois. Mas
O que eu me lembro de jogos... O Sr. Mário lembra-se quem é que orientava a equipa do Atlético nessa altura? Na altura desses títulos? Era o Banacal. Não, esses não. Desses títulos depois mais tarde? Não me lembro. Não me lembro. Mas lembra-se de nomes de jogadores? Sim. Eu lembro-me em 1939, lembro-me de qual era a equipa toda do Atlético. Então diga lá, constituição da equipa. Vamos embora. Em 39 veio o Marítimo jogar e o guarda-redes era o Zé Dias, que era muito fraco. Os defesas eram o Carlos Eugênio, que era um batalhador tremendo, era a bola vinha lá, bumba, era aquela coisa de pôr a bola longe. O outro defesa, o Manuel Cardoso, que era filho do mestre Manuel Cardoso da Casa Vencedora, um grande defesa. Lembro-me sempre da maneira como ele puxava a bola, não é? Ele a correr para a sua baliza e como é que se diz isso? Puxava a bola. Isto quando eu jogava a bola a gente dizia isso, mas a bola ia com uma força extraordinária, aí só ia a 2 metros do sol sempre, quer dizer, não ia para o ar. Ele punha a bola onde queria. Esse Manuel Cardoso foi o melhor defesa que o Atlético mais tarde teve outros defesas muito bons, como o José Ferreira, que era um homem muito elegante a jogar e muito eficiente, e o João Cardoso, que depois veio jogar no França Sport Clube. Isso é mais tarde. Bem, a defesa, a linha do Atlético, pois era a constituição, era um guarda-redes, 2 defesas, que a gente chamava backs, e 3 halfbacks, que eram os médios. Isso por influência inglesa, não é verdade? Absolutamente, e 5 avançados. Portanto, os médios era o José Cabemar, o centro, o outro, mas havia aí eu agora faço confusão, que não sei ainda se era ainda o Manuel Semilhas. Os Semilhas que vieram da Madeira para aqui eram 2 grandes jogadores, o Joaquim Semilhas. E há bocadinho fiquei a saber que Semilhas, foi aqui o nosso João que disse que o Semilhas, não foi, João? Onde é que ele está? Já não está? O João está ali ocupado com atividades técnicas. Dei-me aqui, queremos aqui a explicação a informação de Semilhas, da origem da palavra Semilhas. Bom dia. A palavra semilhas, portanto, semilhas na Madeira é conhecido são as batatas, a tradicional batata na Ilha Madeira, chamada por semilha. A semilha dá a entender que é uma palavra composta de semente e ilha, portanto houve ali uma junção de 2 palavras e fez apenas uma palavra, por isso na Pérola do Atlântico, na Madeira, chama-se semilha à batata. Então, muito obrigado pelo nosso professor, nosso colaborador. O João é uma espécie de assistente cultural. Pois é, mas ele está ali a trabalhar e eu ouvi, e hoje foi preciso chamá-lo, porque ele geralmente... Ele realmente dá quinal, como se dizia, dá quinal de tudo, mas desta vez... Ok, mas é precioso. Mas então, Sr. Mário, o Joaquim Semilhas era de uma família de Semilhas e era Semilhas por vinha da Madeira. Sim, ele e o irmão. E o Joaquim nasceu cá ou... Não sei, então... Não era propriamente das minhas relações, eu era muito pequeno também, não sabia mais. Mas acho que o outro, Manuel Semilhas, conheci muito bem, que ele depois veio jogar para o Sporting. Mais novo? Não, era mais velho. Manuel Semilhas era o mais velho. Jogou até muito tarde. E depois já velho, já não tinha lugar na equipa do Atlético, veio para o Sporting, ainda foi em tudo. Era o médio centro, o half center. E o Sr. Mário precisava completar a constituição da equipa do Atlético. Mas também havia... Eu penso que ele já nessa altura jogava a médio esquerdo, mas também havia o João Benfeito, ou acho que era era Benfeito, que era o médio esquerdo. Mas aí o José Cabemar, penso que já jogava nessa equipa, e não tenho agora a certeza. E o avançado, o ponta direita era o Brás, e o avançado acho que era o Manuel Capão, o Mário Capão. E como era? Não, eram 5 avançados. Era o Brás, eu não me lembro todos, lembro o Brás, temos o Capão, havia o Afonso, dos Amadeus, o Afonso, e à esquerda era o Joaquim Semilhas. Mas falta aí não sei bem. Falta o quinto avançado. Não sei se era o Belmiro, aquele que morreu na explosão da Faialcó. Aquela explosão de 1942 ou 43, para aí assim. Sr. Mário Freirão, se o senhor me dá licença, vou
Vou fazer a seguinte proposta. O senhor diz que a sua memória está falhando, mas eu acho que não. O senhor disse aqui praticamente a constituição da equipa do Atlético, o que é obra. Eu lembro-me do E o primeiro senhor Mário, gol. além de dizer a constituição da equipa e de se lembrar dos nomes, ainda caracterizou, do ponto de vista técnico, cada um dos jogadores. Portanto, o senhor está aprovado. Onde é que caracteriza? O senhor disse que o guarda-redes era fraco, que o da direita puxava a bola a 2 metros do solo e mais não sei o quê e tal. Sim. E, portanto, o senhor está perfeitamente habilitado para integrar aqui a equipa da Antena 9 para fazer comentários aos jogos. Vai-se falar com o presidente da Antena 9 para isso. Mas essa era uma equipa muito boa. Eles perderam por 2-0. O primeiro gol foi uma infantilidade. Foi o Carlos Eugênio que passou a bola ao guarda-redes, mas passou mal, não é? E pronto, ele estava a cair para o outro lado e a bola entrou devagarinho. Foi o primeiro gol. Depois houve mais um gol. Nessa altura também houve um desastre aí, porque os rapazes da Madeira vinham depois do jogo, vinham a comemorar, a cantar, vinham a pé. Havia poucos automóveis. E havia um carro que a gente chamava as baratinhas, uns carros pequeninos, que levavam só 2 passageiros ou coisa assim. Era do Matos. E o Matos tinha a mania de fazer piruetas. O carro era muito pequeno e ele fazia tal. E acho que foi lá e apanhou o capitão da equipa da Madeira. Ele caiu, bateu com a cabeça naquele passeio ali, em frente àquela casa que era do Senhor de Arbocão, agora é uma repartição pública, em São Francisco. Aquela casa cor-de-rosa. Sim. Bateu, foi para o hospital, ficou inutilizado para o resto da vida. Opa. E se criou depois uma animosidade contra a Ilha de Faial, em Madeira, porque ela está a ver as paixões que eram naquela altura. Foi uma infelicidade que ele costumava fazer essas brincadeiras, mas acho que o outro desviou-se, não sei o que, foi aí, apanhou um pé e ele desequilibrou-se, caiu, bateu com a cabeça, foi uma coisa terrível. Ó Sr. Mário, tentando ver isto aqui também numa perspectiva social, a equipa do Atlético, como o senhor disse, era sobretudo formada por gente do povo, não é? Num certo sentido da palavra. Esse pessoal da elite não jogava futebol. Jogava. Mas não no Atlético. Sim, no Atlético. Curiosamente, o primeiro presidente do Atlético era uma pessoa da elite faialense, que foi o Sr. Jaime Mel. Quer dizer, que era o pai daquele Sr. Jaime Mel que todos nós conhecemos, não é? Conheceu, que ainda trabalhava nas companhias do Cabo. Era o avô do Dr. Mário Mel. Já não me lembro. Mas o Dr. Mário Mel conhece. Não, perfeitamente. Portanto, era o avô dele. Esse senhor foi o primeiro presidente e há até um episódio muito engraçado com ele, mas já então bastante mais tarde, quando ele era delegado do Atlético na Associação de Futebol da Horta, que entretanto mais tarde se constituiu. E houve um caso que foi muito falado, havia grandes discussões, grandes paixões, e o António Dutra, lembra-se do António Dutra, mas não se lembra ele a jogar futebol. E há um dia em que o António Dutra, o Zé Cabemar, deu-lhe uma dentada e arrancou-lhe um bocado da camisa. O António Dutra jogava aonde? No Felsport Clube. Os Dutras eram todos no Felsport Clube. Sabe? E esse caso foi para o tribunal, para a associação, não é? E aí ficou famosa. Primeiro que tudo, houve uma luta que até chegava aos jornais. Eles punham anúncios. O Felsport pôs um anúncio que dava ao vista que alguém tinha encontrado um cão raivoso com um bocado de ironia na boca e tal, e os outros do Atlético responderam que tinham encontrado um cão fedorento. Era uma coisa, já não sei, quem me contava essas coisas mais tarde era o Rocha, na Casa Vencedor, eles sabiam os pormenores todos. Foi uma luta. Era uma Isto está então documentado nos jornais. Talvez. E eu, de maneira que, mas então a argumentação do Sr. Jaime Mel, não é? Que era uma pessoa que falava bem, era uma pessoa instruída. Esse Sr. Jaime Mel era irmão do Coronel Álvaro Mel. E então, é que não tinha havido culpa nenhuma do Zé Camargo. Portanto, o Sr. Jaime Mel, na qualidade de representante do Atlético. Sim. Não tinha havido culpa nenhuma. Simplesmente
tinha havido um tempo diferente de salto. O José Camacho saltou primeiro e quando vinha para baixo é que saltou o António Dutra. E o que aconteceu foi que o António Dutra é que meteu o ombro para a boca do outro. E o outro estava com a boca aberta. O outro estava com a boca. Mas isso era um tempo também. Mas diga-me uma coisa, Somário, vou puxar pela sua veia de conhecedor do futebol, pelo menos do futebol dessa altura. Essas equipas do Atlético oriundas, daquelas pessoas ligadas ao trabalho, não é? E à DOCA e tudo isso, eram equipas que faziam valer a sua superioridade pela força ou também através de alguma inteligência tática, digamos assim? Eles eram muito espertos e eram muito aguerridos, mas é preciso ver, naquela altura, indo mais atrás ainda, isso então eu já não me lembro. Lembro do jogo, mas não me lembro de jogadas. Não é? O Sr. Mário nasceu, o Atlético tinha 6 anos. Pois, mas o Sporting ganhou um torneio aqui de classificação para ir a esse torneio açoriano. E essa classificação foi muito difícil, porque o Feial Sport e o Atlético e o Sporting eram todos muito aproximados. E no fim havia um empate entre o Atlético e o Sporting. E fizeram vários jogos para desempatar e acabava sempre empatado. E o último jogo, eu por acaso vi o fim desse jogo. Isso foi em 1926, eu nasci em 28, eu tinha 8 anos, mas não estava no futebol, a gente via era na rua. Em 1936? Sim, 35 ou 36. Acho que é 36. E o Sporting, novamente, e o Atlético empataram. Que estavam empatados no fim. Não estavam empatados. O Sporting estava a ganhar. E no último minuto há um penalti contra o Sporting. Que era, novamente, a possibilidade de eles ficarem empatados. Voltaram ao empate. Já era o terceiro jogo. Já. E quem foi executar a penalidade foi o Manuel Semilhas, que era uma pessoa que nunca falhava. Mas simplesmente estava muito vento contra. E ele rematou e a bola subia. E foi assim que o Sporting foi disputar o primeiro torneio açoriano, que foi em São Miguel, e o Sporting ganhou. Foi o primeiro representante da Associação de Futebol da Horta nesse torneio. E ganhou, e quando chegou aqui, os primeiros a chegarem lá e a cumprimentá-los foi uma delegação do Atlético, com a sua banda. Eles têm uma banda pequena, que aqui a malta de cá de baixo da cidade e do Feial Sport diziam que era a música dos malcriados. Mas o Atlético foi cumprimentar o Sporting a chegar? Logo. Mas quer dizer, isto é a prova de o Sporting ganhou esse torneio? Ganhou o primeiro torneio, em São Miguel. Mas isso é um pouco, passa a expressão, um pouco estranho o Atlético ter essa atitude. Não, mas eles fora eram muito leais. Aquilo era lá dentro. Aquilo acabava. Eu lembro-me da atitude do José Cardoso. O José Cardoso ainda era muito novo nessa altura. Depois é que apareceu. E o José Cardoso era um moço muito forte. Né? E nessa altura ele amoava muito, punham no avançado centro e ele nunca apanhava a bola, amoava e tal. Mas depois, quando ele veio jogar a defesa central, não era a defesa central que se dizia, não era um dos defesas, era muito bom. Mas ele, lembro-me de um episódio, acho que houve vários, o João Rodrigues também contou isso, que se por acaso eles às vezes demoravam-se mais e eles equipavam-se numa casa ali das obras públicas, ali. Porque o campo era naquele, onde é a Saga agora, era o campo do Feial Sport. Era o único campo na altura? Não, o outro campo dentro era do Sporting e do Atlético. Era o Sporting. Portanto, só para a gente esclarecer melhor, o campo que era do Atlético era o mais a sul ou mais a norte? Não, mais a sul. Não era do Atlético, era do Sporting. Mas o Atlético treinava-se lá. E o campo mais a norte era do Feial Sport? Absolutamente. Era aquele mais próximo já da igreja. Onde há a saga. Onde agora é o do Atlético.
Não, o Não? Atlético é ao lado do Sporting. mais para o lado. E é mais E esse do perto. Fel Sport então era mais próximo da igreja? Sim, Uhum. era logo a seguir, e ali rodeado daquelas casinhas lá, das barracas, as claques do Atlético estavam nas suas casas, não pagavam bilhete, não é? E aquilo era um entusiasmo extraordinário, mas houve uma altura, ou algumas alturas, que o João também me contou, que o José Cardoso, ou que já estavam, ou que já se tinham equipado, eles tinham de morar, e o João tinha tido um desafio difícil com o José Cardoso. O José Cardoso era mais velho que o João, um bocado. E o José depois chamava o José Cardoso: João, João, anda para cá, toma uns copos. A seguir ao jogo? Sim, acabou. Aquela gente era assim, davam tudo no campo, mas não eram traiçoeiros. E não eram rancorosos? Não eram rancorosos. E depois eles diziam que acusavam o Fel Sport, que ganhava muitas coisas, era na secretaria, e que tinha muito boa gente. Não é? Aí havia rivalidades grandes entre o Sporting e o Faial, por causa qual eram os mais habilidosos. E ambos eles tinham fanáticos. Um dos fundadores, o principal, chamado o pai do Sporting, era o Sr. Manuel Neves. E ele também tinha uma desconfiança sempre constante em relação ao Fel Sport. Até eu pertencia a algumas direções no Sporting, ainda muito novo, e quando vinha um ofício, lembro, não sei se foi comigo, não foi comigo, foi com outros, uma carta, um ofício que se recebeu do Fel Sport Clube, que era uma coisa a acusar uma recepção e não sei o quê, tal, e no fim acabava amistosos cumprimentos ou qualquer coisa desportiva, saudações desportivas, e ele lia aqui: é preciso muito cuidado com esses gajos. Sr. Mário Freial, fale-me um pouco da vertente cultural do Angústias Atlético, que foi importante. Que foi muito importante, particularmente no campo do teatro. E deveu-se especialmente ao trabalho e à categoria do professor António Pinheiro de Faria. Por acaso, por coincidência, acho que foi na semana passada, no último número do Tribuna das Ilhas, há um artigo excelente do professor Fernando Faria sobre essa pessoa, sobre a vida dele e o contributo que ele deu à sociedade feilense. A atividade dele foi uma coisa extraordinária, como professor, não é? Como dramaturgo, como ensaiador de teatro, mas variedíssimas outras coisas. Era feilense, esse senhor. Feilense. E ele esteve também naquele período de ouro da freguesia dos Cedros, quando estiveram lá simultaneamente pessoas como o professor Faria, o professor Constantino Amaral, já tinha o professor Aica de lá. Foi na altura que fundaram um jornal, o Ex-Aderense, que se fundou a Filarmónica. Foi uma época extraordinária, sabe? Mas estava lá também o professor António Faria. E portanto, esse professor António Faria representou um tempo áureo do ponto de vista cultural no Atlético? Absolutamente. Teatro? No teatro. Mas ele depois teve uma infelicidade muito grande, porque cegou. Mas mesmo assim ainda ajudava bastante. Mas e depois, mais tarde, quando a senhora faleceu, ele passou os últimos anos, que não foram tão poucos como isso ainda, no continente, com as filhas. A filha também teve uma infelicidade muito grande. Ele tinha duas filhas, e uma delas era, como é que ela se chamava? Que foi casada com um jornalista importante que veio de fora para aí, Américo Bento, que foi diretor do Telégrafo, era professor, e morreu muito novo. Uma coisa que começou com uma constipação, ou com uma gripe mal curada, percebe? E vai, por uma pneumonia morreu. Morreu com 28 anos, ou não sei o quê. Ela nunca mais recuperou e depois foram para fora. O Sr. Mário assistiu a algumas representações teatrais no Atlético? Sim, mas já no tempo do como é que se chamava? O doutor, aquele que era do trabalho, da Secretaria do Trabalho. Agora, se alguém me está a ouvir, está a dizer que eu estou pior do que digo, não é? Porque é verdade.
aquele doutor que depois veio para o Sporting também, dirigir o grupo de teatro do Sporting, mas depois de ter estado muito tempo lá nas Angústias, e tinha peças dele, e qualquer coisa, e Silva. Ora, daqui a pouco vou Exatamente, lembrar. depois lembro. E esse indivíduo teve uma ação extraordinária também no teatro. Mário, eu ainda vou, se tiver tempo e pachorra, fazer um livro baseado nestas informações que o Sr. Mário me está dando. Eles tratavam-no por Silva, mas já tinha um outro nome antes do Silva. É uma pessoa que era minha amiga, enfim. Pôs o nome a de ocorrer. Bem, daqui a pouco, eu tenho esperança que daqui a pouco, ou num próximo programa. Não. O Sr. Mário falou um bocadinho agora a talho de foice, falou-me também há pouco de uma situação que eu não conhecia, e que gostaria que ficasse aqui como registro, que era as circunstâncias da morte, e também me falasse um pouco da figura de um dos filhos do maestro Simaria, que o Sr. Mário me disse que era uma pessoa proeminente, ou tinha uma carreira auspiciosa, filho, que foi interrompida. acho que era o único filho. Ele tinha filhas, talvez, mas que era um músico brilhante, que era o... como é que ele se chamava? O Luís Simaria. Um músico, um trompetista de primeira água, e era o maestro da União Realense. E foi uma desgraça, quer dizer, a morte dele, porque ele tinha 38 anos. Ele vinha de um ensaio na União Realense, à noite. E eles moravam aqui na Conceição, aqui para baixo. Simplesmente ele, parece que foi o que se constava na altura, que ele tinha ido, depois as pessoas lá que estavam nesse botequim que havia ali, ou um café, uma coisa... No Lar do Bispo. No Lar do Bispo. Acho que era Irmãos Unidos, era uma casa, uma tasca, sabe? E ele entrou, quis fumar, e depois reparou que não tinha fósforos, e entrou lá para comprar fósforos. E na altura que entrou, havia uma zargata lá dentro, e veio um banco pelo ar e bateu-lhe na cabeça. Fez um ferimento. E desse ferimento veio um tétano, e ele morreu. Uma coisa, naquelas alturas também não havia grandes condições. Uma coisa absurda, que era uma grande esperança da música no Rafael. Sabe? De maneira que o Atlético, naquele seu campo exíguo, não é? Mas eles faziam lá muitas coisas, lá dentro, no campo de festas, não é? E ainda hoje, que a gente vê que eles têm... o Atlético não morreu. De forma alguma, eu ontem estive nesse aniversário, como referi no início, e de facto notei que, quer dizer, o amor à camisola ainda ali existe, muita juventude ligada ao basquetebol, aos escalões mais jovens. Sim. E reparou na maneira ordenada e asseada como está a sede deles. Sim, eles têm uma boa sede. E agora têm um projeto que é a construção de um pavilhão, que eles têm a modalidade do basquete em atividade, e também pensam na construção de um campo de futebol sintético, eventualmente em colaboração com o Sporting. E isso foi uma questão que também ontem foi lá falada, para tentarem recuperar, o futebol nos escalões mais importantes. Sim, aquele campo foi cedido ao Sporting, com aquela diligência que eles tinham, naquela altura fizeram, e era enquanto durasse o Sporting, enquanto existisse o Sporting. Mas eu não sei, quer dizer, futebol é complicado de manter, só se eles voltarem ao amadorismo puro. O Faial foi grande em várias modalidades. Estou 100% foi de quando acordo. O desporto era um prazer, era um gosto, e as pessoas faziam e tinham... E aliás também foram muito influenciados pelos ingleses que passaram para aí, até pelos alemães, o rigor e tudo isso. Isto quando se começou a pagar aos jogadores aqui, começou a haver vedetas e tudo isso, as coisas transformaram-se muito. É que do ponto de vista social, às vezes é um desastre. Há rapazes que não aprendem uma profissão, não sabem nada, duram enquanto têm coração, não é? Enquanto podem fazer alguma coisa de jeito, enquanto são admirados, e depois são postos para o lado e eles não sabem fazer nada na vida, estão condenados a ser como é que se chama? Um indivíduo
com muitas dificuldades de sobreviver, com pessoas, é complicado. O Sr. Mário Freão, estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Quero só fazer uma pergunta. A morte do Eusébio significou o quê para si? Acho que a morte é uma coisa que é irremediável. Ele já estava muito doente, mas é evidente que foi um indivíduo, foi um herói nesse aspecto. São os heróis modernos, não é? Antigamente era de outra maneira, hoje é um indivíduo que se notabilizou e deu alegrias a muita gente, eu acho muito bem. E não há dúvida nenhuma. E era uma pessoa muito humilde e é bonito ver o progresso que ele fez nesse aspecto, que não é, tornou-se, que é preciso ver, quando ele veio para Portugal, nem sequer falava, não dizia nada em português, nem quer dizer que não tivesse a sua língua, não tivesse a sua cultura própria. Exatamente. A gente às vezes tende a pensar que só nós é que temos cultura, eles têm a sua cultura. Podem ter cultura literária, hoje em dia já é diferente do que era naquela altura. Mas cultura é um conceito mais vasto. Mas ele nunca deixou de ser uma pessoa modesta, humilde e amiga. E, portanto, é um símbolo. Eu acho que é um símbolo. Nos tempos áureos do Eusébio, as notícias sobre ele chegavam cá? Pois que lá chegavam, evidentemente, toda a gente falava no Eusébio. E quando iam a Lisboa, queriam ver o futebol, não é? E a gente via e imaginava as coisas através dos relatos de futebol. Eu nunca vi rádio. Na rádio, os relatos. Não é? Eu lembro-me até, eu frequentava ali a pastelaria ali é claro, na Matriz, como é que Ideal. Ideal. Isso era a pastelaria do Sporting. Né? Mas havia gente do Feal Sport por ali também e tal. E então a papelaria do Telégrafo, já falei aqui que era dirigida pelo filho do proprietário, que era o José Maria Gonçalves, era gente do Sport e do Feal Sport e do Atlético, tudo ali. Eu acho que é bom esse convívio. Esse convívio. Mas um bocadinho atrás estava a falar Falávamos do Eusébio. O Sr. Mário lembra-se da vinda dele cá em 1973? Lembro. Já muito, sim. muito diminuído, mal podia correr, isso tudo e tal. O Sr. Mário viu o jogo? Vi. Também mas vi, já não fazia quase nada. Foi um homem que deu tudo. Mas quer dizer, eu naquelas homenagens, isto tudo acho que sim, está tudo certo, isto tudo. Mas há uma coisa, houve um indivíduo, foi na missa, o padre falou na figura do Mandela e comparar, não é comparar. Eu acho que todas as comparações são coxas, mas essa é um bocado coxa. Não, um bocado coxa. Eu penso que sim, também eu ouvi. Quer dizer, eu acho que sim, senhor, ele é um exemplo. Foi metido ali um bocadinho a martelo, essa referência. Eu acho que foi o padre Vítor Melissas, que é do Sporting, mas isto não tem nada a ver. Sim, mas quando mas eu penso que ele não foi muito feliz, não só nesse aspecto, mas no conjunto global do sermão. O exagero, quando se exagera no elogio, isso exatamente. Pode ser, às vezes até é interpretado como ironia, mas não era o caso. Não é? Sim. Mas um elogio exagerado, quer dizer, é prejudicial à pessoa. Mas hoje há muita, sobretudo quando as pessoas falam para a comunicação social, hoje há muita tendência de agradar. E com o Eusébio toda a gente queria falar, tirando o Mário Soares, não é? Que disse assim 2 ou 3 coisas menos elegantes. Toda a gente quer. Eu não vi. Por disse que o Eusébio era um homem que não tinha cultura, gostava muito de beber whisky, passava o dia a beber whisky e disse essas coisas que, embora eventualmente sendo verdade, têm que ser ditas sim, ele com alguma inovação. Ele já tinha dinheiro e tinha o direito também de gostar do whisky, como também o Mário Soares com certeza gosta. Ora, aí está, boca santa. Exatamente. Mas o que eu estava a dizer é que as pessoas colocadas perante a comunicação social têm a tendência de falar de acordo com aquilo que supõem que as pessoas gostam de ouvir. Eu andei ontem, não sei se viu na televisão, eles deram aquele jogo. Eles tinham isso, não sabia. O jogo do Campeonato do Mundo, em que Portugal ficou em 3º lugar, aquele jogo decisivo, Portugal e Inglaterra. E a participação
do nosso Eusébio não foi assim nada brilhante. Mas é preciso a gente lembrar-se que aquele jogo, eles deviam, não sei se eles explicaram antes, e quando ligaram já estavam a dar. Eu lembro de ter acompanhado aquele campeonato, aquilo foi recente, foi em 1966, não foi? Recente, quer dizer, foi há... Relativamente recente. Sim, foi há 50 anos, não é? Foi há 50 anos. 66, sim, 48. 48. Mas lembro perfeitamente como é que a gente vivia. E o problema é que a nossa 50. equipa estava muito, muito cansada. Tinha havido aquele jogo com a Coreia, tá? Em que Portugal, acho que era um quarto de hora do jogo, já estava a perder por 3-0. Eles entraram rompendo com uma velocidade muito grande e aquela surpresa toda, e Portugal desorientou com um bocadinho. Mas depois houve um penalti e o Eusébio marcou o penalti, e depois ainda houve mais um golo antes do intervalo. Não sei se foi o Eusébio, e o Eusébio acho que meteu 3 golos ou coisa assim. Mas eles tiveram um esforço enorme. Mas depois eles estavam em como é que se chama? Liverpool, não estavam em Londres. E a deslocação naquela altura era demorada, era de comboio. E houve, claro, uma série de coisas que os ingleses não foram muito desportistas nessa altura, não é? Que prejudicaram bastante o descanso aquilo foi uma diferença de 3 dias, não sei o quê. De maneira que a gente percebia mesmo que a equipa estava cansada, que não podia, sabe? Houve várias coisas. E mesmo assim eles podiam ter empatado no fim e tal. Agora, também, eu tinha sempre ouvido falar, eu nunca tinha visto aquele jogo, daquele grande jogador inglês, não é? Bobby Charlton, não é? Charlton. E o Sr. António Ramos, que já faleceu, tinha visto esse jogo. Ele dizia que era, o que o tinha impressionado mais que era esse jogador. E eu só conhecia a imagem, um homem meio careca, parecia-me que era meio velho. Não, ele era precocemente calvo. E ele, de facto, era um jogador extraordinário. Repare que ele era defesa e vinha à frente e organizava as jogadas. Não há dúvida nenhuma. Ainda sobre o Eusébio, só gostava de contar aqui uma história que provavelmente muita gente conhece, mas que eu vi, não sei se foi do próprio Coluna, que é contemporâneo do Eusébio, embora mais velho. Sim, sim. Essa história dizia que o Eusébio, dentro do campo, tratava o Coluna como Senhor Coluna. Portanto, o que mostra, por um lado, acho eu, a humildade o outro era mais velho, do Eusébio, mas dele. Também, enfim, digamos, a forma como as coisas se processavam antigamente. Sim, sim, hoje era impensável que uma atitude dessas acontecesse. Sr. Mário Farião, vamos ouvir o seu poema de hoje. Está bem, eu peço desculpa de não falar mais, porque a história do Atlético é muito maior do que isto. Dá para 10 programas. Pois. E aí até tinha uma coisa engraçada para dizer. Mas diga. Não, é porque eu fiz colaborei num livro sobre o Sporting e tive que falar do nascimento do Sporting, da fundação do Sporting, e foi no mesmo ano do Atlético, e estava lá fora no continente e pedia uma rapariga para contratei, ela estava a telegrafar aquilo, e ela num belo dia telefona-me lá para a minha casa dizendo que eu tinha que ir urgentemente lá porque havia uma coisa muito errada ali e não podia avançar sem ele dizer lá. E eu fui, o quê? Aqui uma coisa muito má. O quê? Há aqui um clube que se diz o Angústias Atlético Clube. E eu disse, é o nome de um clube. É, sim, senhor. E ganha. Pois a palavra angústias realmente está mais associada à derrota, não é? Aquele nome, Angústias Atlético, o Atlético Clube foi a influência do Casa Pia Atlético Clube. E até o uniforme, quer dizer, o equipamento, que era todo preto. Mas a influência do Casa Pia porquê? Porque era Casa Pia Atlético Clube. Sim, mas porquê é que há essa referência ao Casa Pia e não há... Não, é porque o Casa Pia tinha vindo ao Real, a convite do Real Sport, não sei o quê e tal. E era o campeão nacional, e houve influência. Casa Pia Atlético Clube, era o equipamento todo preto, está a ver? E depois, eles só mais tarde que ficaram naquele equipamento, que era o equipamento da seleção de Lisboa, mas já não se usa aqueles triângulos. O Atlético, na minha opinião, mas já encontrei pessoas das Angústias que são da mesma opinião, devia mudar de nome, devia ser
até há um que foi o Carlos Serpa, devia ser Atlético Clube do Faial, ou Atlético Clube Faialense, ou coisa como o Faial Atlético Clube. Ou o Faial Atlético Clube, quando nesse ano. Mas Faial tem o Faial Sport, já não andava. Tinha que ser Atlético, o primeiro nome devia ser Atlético. Mas o Atlético Clube das Angústias, por exemplo. Também não dá. Um Clube das Angústias, como é que é? Por causa do nome Angústias. Ainda estava a perceber. Aquilo é Nossa Senhora das Angústias. Que não te... mas olha que é raro, ou único talvez, em Portugal. Pois é. Em termos Angústias de era um culto mais popular na Espanha e no Algarve. Há várias igrejas. Mas agora não vai dizer o Clube de Nossa Senhora das Angústias. Não sei se já tem mais que fazer. Eu recordo-me aqui há tempos, há anos, quando o Atlético esteve na Série Açores, as pessoas que faziam, por exemplo, a classificação e o confronto das equipas, a inscrição das equipas, como não conheciam a nossa realidade, quando tratavam o Atlético, tratavam pelo Angústias e não pelo Atlético, o que não soava muito bem, a nós, pelo menos, não é? Vamos então ao poema, Sr. Mário. Pois... Não há dúvida nenhuma que ficaram aqui muitas coisas para dizer, mas eu hoje não estou assim meio taralhoso, estou a pegar na fala. É do frio, somos todos. Tem aqui um poema, eu já há bocadinho disse e agora estou aqui a procurar. Isto é de Afonso Lopes Vieira, que é um grande poeta português. O poema chama-se À Senhora Maria Laranjo da Praia da Nazaré. Minha boa amiga Senhora Maria Laranjo, da Praia da Nazaré, em que tanto admiro essa fidalguia de um povo que na Europa o mais fino é. Muito agradecido pelo almoço real que aí me deu junto às ondas do mar. Tivera Camões comido um igual, fazia versos, mas não a zombar. Minha boa amiga Senhora Maria Laranjo, da Praia da Nazaré. Por minha mulher a receberia, se a minha amiga quisesse, já se vê. Se a casa conheço, quando era solteiro, para ser agora, ventura tamanha, em vez de pobre doutor, marinheiro, mendigo do mar, arrais de companhia. Estando da banda dos pobres do mar, já eu não teria, como tenho às vezes, remorsos tamanhos e tão graves fezes de ver tantas dores em roda a penar. Assim penaria e acreditaria como eles, por lindo milagre da fé, que depois no mar do paraíso seria o pescador mais feliz da Nazaré. Mas já que eu errei por destino fatal, o que era a minha pura, certa vocação, saiba que em si louvo e admiro Portugal no que tem de belo, alma e coração. E saibam as altas senhoras princesas que há uma fidalga aí na Nazaré com que elas podem aprender finezas e a dar um almoço que tão fino é. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Mário Freião. Isto era um agradecimento de um almoço, com certeza. Isto é uma ironia que perpassa. Sim, senhor. Sr. Mário, uma vez mais, obrigado por cá estar, neste recomeço de 2014. Vamos a ver se a gente aguenta. Vamos tentar fazer a nossa parte, não é? Muito obrigado, Sr. Mário. Até para a semana. Até para a semana. Antena 9. Informação de proximidade.